Fala galera, beleza? Estamos aqui para gravar um vídeo de mixagem para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar sobre mixagem de breakdown estilo djent, o metalcore. Enfim, é uma sessão que eu achei no Cambridge. Eu não mexi nas vozes, na verdade eu mexi um pouco aqui, mas não achei que ficou legal, tenho que trabalhar melhor nas vozes. Mas a ideia aqui é mostrar a parte do breakdown, né? Bateria, que é um breakdown classicão, né? Quase que old school. Tipo, bateria, baixo, guitarra. Não tem sintetizador, não tem guitarras fazendo alguma melodia ambiente nem nada, o que, querendo ou não, é bastante comum. E eu vou mostrar o meu approach para vocês de como que eu mixei a batera, como que eu mixei o baixo e a guitarra e cheguei num nível de loudness interessante. Para você aí de dianteirinho de home studio que quer mixar breakdowns minimamente satisfatórios, tá? Não é uma sessão finalizada igual as outras, mas é para mostrar mais ou menos como que eu penso e que eu mixo, vamos colocar bem entre aspas, um breakdown clichê, tá? A música tem 4 minutos. Eu peguei essa parte inicial aqui. Eu vou soltar para vocês escutarem como é que tá. Vou colocar o streamline aqui também para vocês terem uma noção. E vamos nessa, beleza? Eu usei como referência a parte final do breakdown da Reflection Room do Invent Animate, essa é a versão instrumental. Então o loudness está parecido. E é isso. Chega de falação. Basicamente é isso. Então, como eu falei, não é uma sessão finalizada e tal. Eu provavelmente vou adicionar alguns sound effects aqui para, né, para dar aquela sensação de explosão no breakdown, coisas do tipo. Mas essa é a ideia do balanço tonal, da ideia. E, enfim, eu vou desabilitar o Mix Bus e o Master Bus, né? Então ele vai cair o volume. Bom, eu quero tentar fazer isso da forma mais completinha, mais bonitinha e tal. E tentando seguir uma ordem, se o meu TDAH deixar. Mas vamos lá. Bom, primeiro, o que eu usei como referência level? Eu já falei isso em outros vídeos. Bom, como master final, eu geralmente procuro para estilos de metal e coisas que tem um low end mais consistente, né, mais contínuo. Então isso não serve para trap, rap, coisas do tipo, porque geralmente o low end deles vai muito para frente. Mas músicas rocks, né, e metais, geralmente eu deixo o reference level -6 e na master eu procuro fazer com que ele chegue batendo no zero, tá? É um nível que eu geralmente consigo ali entre -7, -6, -5 lufs, que, né, é alto pra caramba. E é uma forma de eu conseguir fazer minha estrutura de ganho. Não é mais ou menos, é uma forma de fazer estrutura de ganho, tá? Serve para isso, para mim funciona. Mas para mixar, eu geralmente uso -12, ou seja, o dobro do que eu quero no final.
Então o meu final vai ficar referência level -6 e eu mixo geralmente -12. E aí quando eu chego nesse ponto e ela está bem estruturada aqui, meu mix bus ele já está otimizado para, perdão, para -12. Então quando fiz a minha estrutura, tô mexendo nos canais aqui e ele está batendo aqui no 0 dBVU com referência level -12, eu coloco o meu chain de mix bus e ele já funciona porque ele está otimizado para trabalhar com com um nível de volume, nível de sinal, com referência level a -12 batendo em 0 dB. Deu para entender, né? Ó, até rimou, hein? Enfim, então se eu soltar aqui, vocês vão ver que ele está mais ou menos no 0. Beleza. Então, basicamente é isso. O espectro, deixa eu puxar aqui que ele está na tela 2. Enfim, o que veio nessa sessão? Que eu já excluí. Veio as guitarras de DI. Eu poderia fazer reamp e colocar um timbre um pouco mais tight, mais metal moderno, assim e tal. Mas eu não fiz isso. Se vocês já assistiram alguns vídeos do canal, vocês sabem da minha filosofia, né? Eu procuro respeitar ao máximo o timbre que vem, porque isso diz respeito muito à estética do som final, né? Porque eu poderia simplesmente pegar e mudar todo o timbre da guitarra e fazer uma coisa diferente e não respeitaria qual que foi a ideia inicial, tá? É um ponto. Então eu excluí, já não usei. Veio o kick, veio o snare e veio aqui. Provavelmente ele gravou essa bateria mesmo numa sala e tal, mas o som tá bem ruim, tá? Essa que é a verdade, tá bem ruim. O bass de aí eu também excluí, porque o som de bass que veio já processado eu gostei bastante, então eu não senti a necessidade de somar o baixo de ai ou, enfim, fazer alguma coisa. Então eu excluí. E eu excluí isso aqui porque provavelmente ele já trigou. Provavelmente não, ele trigou. Kick sample, snare sample e os toms. Os toms eu achei esse sample bem ruinzinho, na verdade. Eu realmente não gostei. Mas o snare e o kick gostei bastante. O som não veio o som de room, então tanto que eu criei aqui, ó, room fake natty. E só veio o overhead. Tanto que tem uns problemas de edição, às vezes ele dá uns gapzinho ali, alguma coisa do tipo. Mas bem utilizado, tá? Assim, na minha opinião, quando chega nesse ponto, tipo, ter que substituir kick sample, porque assim, vou somar o sample. Você soma sample quando, na minha visão, quando o som original ele tá usável. Aí você, vou somar para trazer um grave a mais, para trazer um ataque a mais, alguma coisa, beleza. Agora, quando tá ruim, você usa o sample para salvar, eu acho melhor excluir o original e usar sample mesmo. E quando chega na situação de ter que usar sample no kick, na caixa, nos toms, e basicamente só usar overhead, cara, eu sinceramente acho muito melhor você tocar numa bateria MIDI ou fazer toda a linha de batera programada mesmo, entendeu? Aí pelo menos você garante um som de batera extremamente decente, tá? Minha opinião, né? Se você não concorda, dois dedos no seu, né? Bom, vamos começar por partes, igual o Jason Estripador. Vou desligar o canal de compressão paralela nos tambores, tá? E vou desligar o Fake Natty. Bom, esse aqui é o som da batera. Bem sequinho, tá? Vou desligar todos os processamentos. E esse é o som que veio com o meu balanço de volume. Ah, mas tá clipando. Tá. Por que que tá clipando? Já vou te dar a primeira explicação. Porque isso aqui tá em 44.1 e eu tô rodando em 48. Então ele tem que ressamplear para 48, tá? Por que que você não mudou a sessão? Porque eu não quis, tá? É simples a resposta. Então, eu coloco um soft limit aqui e tal, e ele controla isso aí para mim e tá de boa, tá? Bom, vamos começar com o Sr. Kika. Esse é o som dele. Primeiro processamento que eu fiz, equalizador, tirei aqui 30 Hz para baixo e 200 Hz, tirei 12 dB. Depois eu coloquei o limiter só para segurar os picos. É isso.
que na verdade tem um ponto só no início aqui que ele dá uma estourada e tal, e isso aí segura. Depois, no canal, seria um master do kick, né? Porque, por exemplo, por que que eu faço isso? Porque às vezes tem um kick sample, aí tem o som do kick in, kick out, somas de kick, e às vezes eu faço algum processamento neles individuais, ali checo a fase e tal, e aí eu tenho processamentos individuais nesses kicks para compor o som do kick, e depois o som de processamento do kick no canal master do kick, né? Bom, aqui ah, coloquei um Now Volt. Eu tenho usado muito esse plugin, porque ele tem essa função aqui, ó, Gain Reduction. Então você pode ver o output, o input e o quanto ele reduz com a saturação. Para você que é um boca de bueiro, não sabe, saturação também é uma forma de você gerar compressão, tá? De você segurar os transients, e não só transientes, o sinal por completo, tá? Enfim, gosto desse plugin porque, primeiro, o som dele é muito bom, tá? E segundo, que ele tem essa função, eu consigo ver o quanto gain reduction ele está tendo. É isso. Simples. Então, aqui eu coloco ele. Deixa eu desligar aqui. Tarará. Ele ajuda a controlar um pouco mais e trazer mais harmônico, deixar o kick mais cheio e mais controlado. É isso. Depois dele, eu venho com o Aero. Tem alguns compressores que eu gosto de utilizar. O Iron eu geralmente estava utilizando Mix Bus, Master, mas eu comecei a usar ele em canais individuais e ele soa incrivelmente bem, tá? Principalmente porque ele tem aqui as funções da retificação dele, né? Do tipo de retificação. Mudando isso aqui, você muda completamente a forma de funcionamento dele, do tempo de ataque e de release, tá? Você clica no manual ou clica no manual, abre o site lá e ele vai te dar todos os parâmetros de ataque e release. Enfim, aqui ele está na função germânio, aqui de 1 nanofarad. O ataque ele está em 30 milissegundos e o release em 100 milissegundos, tá? Ele, por ser um Varimu, né, ele, mesmo ele tendo aqueles parâmetros de ataque e release, ele funciona diferente de um VCA e de um FET, tá? E como eu falei, eu tenho gostado de usar ele, então eu estou usando ele. É isso. Eu geralmente uso o FET ou um VCA, tipo Bus Compressor, tá? E ele tá. Aí, como o ataque e o release dele são diferentes, os valores de compressão e tal também mudam, não são necessariamente os mesmos, tá? Então aqui tá comprimindo 1 dB, já comprimi um pouco com a saturação, agora com o compressor, e esse é o resultado. Ele deixa um pouco mais tight. É isso. E aí tem o limiter. Dá uma segurada também e mantém o kick um pouco mais constante. É isso que eu fiz no kick. Então, desligando os processamentos todos, fica assim. O subgrave dá uma controlada, o grave fica mais tight, os agudos também ficam mais juntos. Você fala, pai, perde um pouco de volume ali e tal. Sim, normal, depois eu compenso. E como eu fiz a estrutura de ganho, eu fui ajustando isso, tá? Simples assim. O fato é, eu controlo um pouco mais o médio grave do kick, aquela região de 200 Hz ali, que vai competir com guitarra, com baixo, com vocal, com outras coisas, inclusive com snare. Então, eu limpo um pouco mais aquela região, e o grave fica mais firme e tal. É isso aí, ó. Mais uma vez. Tá? Isso aí foi o kick. Ahn, vindo pra snare. Esse é o som dela sem nada. Bem decente. Primeira coisa que eu fiz, coloquei um soft limiter. Esse soft limiter é incrível da Apogee. Acho que eu já falei dele em outros vídeos. É bom pra caralho. Se você tá querendo dar volume na tua master, pode usar ele sem problema. Fica bonito. Então, fiz isso. Ele achata bastante e
traz saturação, traz corpo, é incrível. Depois, nesse canal, eu fiz isso. Saturação do Neoworld para controlar também. E ele traz um grave a mais e tal. E depois eu vim com uma compressão do Purple, né, do 176. Tá aqui lento, release rápido. Aí você fala, tá, mas você não tá exagerando tanto a compressão. Por quê? Porque antes eu não estava usando tanto compressão paralela e agora eu voltei a usar compressão paralela. Por quê? Porque eu quis. Simples, né? Muita gente usa, eu resolvi fazer testes, vi o resultado e é isso. Não tem muita resposta mirabolante. Que tá aqui, tá aí, entendeu? E outra questão, porque são samples, então eles já vêm bem tight, vêm bem comprimido, já vem bem bonito. Então, diferente de pegar um som cru, né, completamente raw, e você tem que é, literalmente processar pra caralho pra chegar num som parecido com um som de sample, tá? E essa é uma explicação. Aí aqui eu usei ele em compressão paralela. Eu apliquei a compressão total e daí vi que foi demais e tal, escutando em contexto e trabalhei em paralelo, tá? Aí é isso, ó. Ele ajuda a domar um pouco o grave da snare, que está ali nos 200 Hz, que é fundamental, né, naquela região. Então, se eu colocar ele no total, deixa eu ver quanto que ele está aqui, 33. Se eu colocar ele tudo, vocês vão ver que ele dá uma achatada, ele perde um pouco daquele grave, mas se eu tirar esse compressor, esse grave ele fica um pouco mais forte. Então, esse compressor ele vem com uma forma de shapear o transiente, de controlar essa quantidade de grave, mas não remover 100% e nem deixar ele, né, sem nada. Enfim, vou fazer isso, ó. Tá vendo como ele perde esse grave? E se eu remover, ele continua. Então eu coloquei primeiro em 50%. E aí ficou legal, mas eu senti que deu uma perdida um pouco. E depois eu fui descendo a quantidade da compressão. E achei aqui um sweet spot. Muito porque depois daqui ele vai vir para o canal da compressão dos tons, beleza? Basicamente esse é o som da snare, do processamento da snare, com e sem. Então vocês veem que não muda tanto, mas dá uma diferença, tá? Os tons, eu fiz o panorama, não trabalhei eles individual. Opa, deixa eu ligar ele aqui. Deixa eu colocar numa parte que tem os tons tocando. Sem os plugins, eu achei umas pontas de agudo muito grandes lá em cima e eu não curti pro som, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar o Soft Limit, reduzindo bem. Isso me abre headroom e saturação.
Aí eu fiz aqui, tirei os graves que não tinham utilidade e esse agudo lá em cima, ó. Vocês vão ver que ele tá removendo aqui, ó. Desnecessário, na minha opinião. Ah, você fala, mas ainda continua. Ah, eu poderia usar o SUF. É, mas eu não tenho. Aí você fala, tá, mas perdeu o brilho. Aí que vem o SUF do Araque aqui, né? O SUF do Paraguai, ali, o substituto, né? O não tem tu, vai tu mesmo, né? Esse aqui, ó. Sem. Retiro o harshness, tá em paralelo, tá em mid-side, porque como tem panorama, eu preciso que ele trabalhe em estéreo. Ah, removendo mais a parte aguda, né? Hard, que ele pega um pouco mais, soft ele desce um pouco, ele vai um pouco mais lá pro médio e tal e coisa, médio grave eu não quero isso. Saturei total, presence total e 50%. E o som é esse. Tira aquele som de pato que chama bang, bang, shang, shang, entendeu? Que é uma bosta. Esse, cara, esse plugin aqui, se puder investir nesse plugin, cara, invista, porque esse plugin, cara, salva a voz, salva a guitarra, salva tom, salva a caixa, salva a kick, salva baixo, salva a porra toda. Esse plugin aqui é o plugin bombeiro, tá ligado? E aí depois eu vou com uma compressão, aqui eu trabalhei em 100%, reduzindo um pouco, porque o Attack Talent Release tá rápido para enfatizar o transiente, com e sem. Claro que tem volume. Então isso tira aquele agudo chato que tinha antes, ó. Tá mais cheio. Vamos prosseguir aqui. Aí eu venho aqui para a nossa querida overhead. Bom, tá assim, não tá ruim, tá ok. O que que eu fiz? Como o grave na minha música vai ter o kick, vai ter a snare ali já no, no médio grave, ali nos 200 Hz, tem baixo, tem guitarra. Eu não quero esse grave, mas o overhead, o room, soma com grave. Cara, eu vou fazer um vídeo de uma outra bateria que eu tenho aqui explicando. Tem bateria, cara, que tipo assim, às vezes o som, o grave que você tem no room, que você tem no overhead, às vezes ele vai somar positivamente pro som da bateria. Ele vai completar, ele vai ajudar, ele vai, entendeu? Só que isso também depende do quanto de elemento que você tem na tua mix, como que tá o arranjo e tal e coisa. Às vezes, cara, isso não vai somar positivamente, ele vai somar, mas vai ficar de uma forma negativa. Tipo, você vai perder punch de grave, você vai perder profundidade de grave, você vai, enfim, ao invés dele somar positivamente, ele vai estragar mais. Via de regra, eu tenho limpado o médio grave com um, um high pass filter, geralmente 200, 250 Hz. Em overhead, room, enfim, às vezes tem dois pares de room e tal. Eu geralmente tenho limpado. Se eu não limpo 100%, eu controlo com equalização dinâmica, filtros em mid-side e tal, para garantir que essa região ela vai ficar extremamente tight ou liberada para o grave do kick, da snare. E aí, por exemplo, mas daí tem o grave que viria desse room da snare, tá? Mas daí às vezes eu crio um ou dois canais de reverb para fazer esse grave em estéreo, porém mais controlado, tá? Então nesse caso aqui eu limpei e depois eu tirei esse médio, tá? Geralmente 700 Hz, 600, 800 Hz fica esse médio que traz aquele som de lata, né, de caixa para os toms, para snare e para o kick também, que não é tão legal. Então é isso sem.
E esse é com o processamento. Então, de novo. Então, eu mantive um pouco do grave aqui ainda do snare, mas eu limpei essa região. E aqui, nessa região, toca, querendo ou não, tem um pouco da informação do baixo, às vezes nem tanto, né, quando o baixo é mais escúpido, não tem, mas as guitarras vivem aqui. As guitarras vivem muito nessa região aqui de 700 Hz. ah, Voz, sintetizadores e outras coisas. Então, assim, E ao invés de trazer profundidade, ele tira, ele dá uma sujada. É estranho, cara. Ó, só essa região, ó. Fica meio choque, sabe? Eu não acho legal, cara. Enfim, falei demais. Aí a gente vem pro compressor. Aí aqui estou usando na função Germânio também. Só que aqui o ataque tá rápido, então aqui ele tá em 0,6 milissegundos e o release tá em 100. Para pegar o transiente já logo na entrada e comprimir ele, e isso me ajuda a ganhar sustain, tá? E sendo um Varimu, ele traz coloração, ele traz textura. A sensação, não sei se vocês percebem a mesma coisa que eu, mas parece que ele abre, que ele espalha mais os pratos, as coisas do tipo. Enfim. E depois disso, um limiter, para dar uma controlada. E trouxe saturação. Esse limiter também é muito legal, porque ele é limiter e saturador, então, cara, é muito bacana. Opa. 100. Eu diminuo a margem dinâmica dele, a saturação faz inflar. Como eu tirei, removi as frequências que eu não gosto, eu posso trazer uma saturação depois, porque mesmo que ele traga essas frequências, como eu limpei, ainda fica bonito. E caso sujasse demais, eu poderia vir aqui ou colocar equalizador depois, ou remover mais antes. Tá? Só que se eu removo mais informação antes, a tendência do meu compressor é ele mudar a atuação dele. Tá? Então, percebe que quando eu tiro o limiter, ele fica mais spike, não é spike, ele fica mais com mais dinâmica, né? Quando eu coloco saturação, ele tende a ficar mais constante. E isso gera mais sustain, mais corpo, mais massa, mais RMS, tá? 100 com. Então esse é um truque para inflar os seus overheads. É um truque muito legal, é overhead, room, som de sala, essas paradas, é colocar saturação depois. Porque às vezes o compressor, tudo bem, o compressor FET, coisa do tipo, você comprimir bastante, ele vai trazer saturação e tal, e ele vai deixar a coisa mais uniforme, beleza, e vai evidenciar o som de sala, que é o que você geralmente procura quando você faz isso em canais que tem muito reverb, é trazer o som daquela sala, tá? Mas, ultimamente eu tenho visto alguns mixers, né, aqui a galera sabe, né, eu sou do metal, do gente, do metalcore. Então, obviamente, as minhas influências e as minhas referências são engenheiros que trabalham com essas bandas, né? Então, assim, às vezes eu converso com alguns colegas e tal, e os caras falam, mas são meio puristas, digamos assim, não queria falar isso, mas enfim, só um SSL, uma coisa do tipo, não sei o quê. É, mas, cara, as músicas que eu escuto, que são referências e que estouram aí no mercado e tal e coisa, os caras mixam assim, eles usam essas estratégias, tá? E eu tô vendo muita gente, nossa, falei tanta coisa pra dizer isso, né? Mas, enfim, eles estão usando muito saturação junto com compressão, ou às vezes só saturação para evidenciar o som de sala. E soa de uma maneira diferente, tá? Mais uma vez, não está soando melhor ou pior do que usar um compressor para fazer essa função. Mas sim, chegam a lugares diferentes. Isso não significa ser melhor ou pior, tá? Então, uma dica boa, eu não usei aqui, mas uma dica boa é usar, quer dizer, eu usei no canal do Room aqui, ó. E eu usei os dois, né? A saturação e a compressão. Mas é uma dica boa de usar saturação para evidenciar o som do reverb, porque daí, ao mesmo tempo que você traz esse reverb para frente, você controla, satura, traz informação e depois você pode desenhar com o equalizador depois, né? Enfim, 100. 100 com. 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 100 com
som. Deu pra perceber. Enfim, daí como o som da bateria ficou assim, porque não tinha um som de sala, coisa do tipo, ele ficou legal, ok, mas pequeno, né? Vou fazer um AB com e sem os processamentos. Aí eu resolvi criar um room. Bom, aqui começa já pelo seguinte. Eu preciso fazer. Porque como eu vou simular uma sala, o tamanho da sala dessa bateria, eu preciso. Se eu mandar tudo no mesmo volume ou coisa do tipo, do jeito que eu fiz aqui, às vezes a snare vai ficar mais alta, ou os pratos vão ficar mais altos, ou o bumbo, por exemplo, se eu mandar o bumbo aqui, ele vai ficar muito forte. E geralmente quando você microfona lá, põe o microfone de room para capturar a bateria, é, o kick ele não fica tipo assim mais alto do que tudo. Geralmente a caixa fica mais alta, né? Então se eu mandasse com os volumes originais aqui, eu ia ter um kick muito alto. Então eu meio que tenho que criar esse canal e fazer uma segunda mixagem, mas não uma mixagem pensando, tipo, não, a definição do kick, a definição da caixa ou da coisa do tipo, não. É fazer uma segunda mixagem que soe melhor dentro de um ambiente, dentro de um reverb. É louco falar isso, né? Porque, por exemplo, como eu mixei a bateria aqui, eu mixei, tá, subi o kick, a caixa e tal, pra evidenciar. Mas aqui eu tenho que mixar uma segunda batera pro reverb, tá? Então, na minha visão, a melhor opção é você mixar com volumes a fim de você já chegar num som que mesmo sem um reverb você já fala, pô, legal, tá parecendo um room, entendeu? É louco falar isso, né? Então, a melhor forma que eu encontrei é você mixar com volumes, né? Coloque em pré-fader para não ter, se você mexer em alguma coisa antes, nos faders ele não influenciar, e aí você mexe nos volumes, na mixagem de volumes desse canal. E aí a mixagem ficou assim, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, a mixagem desse canal ficou assim, ó. Já parece até um som de room, né? Escuto o kick, mas ele não está evidente com muito grave. Escuto a caixa, escuto os tons e os overheads estão mais evidentes porque, né, o microfone de room você vai capturar prato e caixa um pouco mais alto do que kick e os tambores ficam ali um pouco meio termo, né? Fazendo essa mixagem, aí eu venho com os processamentos aqui, o tipo do reverb que eu vou usar e tal e coisa. Então eu escolhi esse aqui, é free, tá? Isso aqui é bom, é da Turcan Audio. Aqui ele já tem um equalizador e tal, então eu não senti a necessidade de colocar um plugin de equalizador depois, né? Meu Deus, que esse vídeo vai ficar gigante, 33 minutos já. Enfim, e já equalizei. Depois, ó, o que eu falei do reverb, né? Da saturação. Dá uma diferença. E aí eu vim com o Townhouse. Ataque lento, quer dizer, ataque rápido e release não tão rápido, uns 300 milissegundos, que é para pegar o primeiro transiente, né? E depois não comprimir tanto, uns 4 dBs, e aí soltar mais ou menos, ou um pouco mais devagar. Ou seja, eu, eu deixo aquele ataque de prata ou de caixa, eu já seguro ele, e a hora que ele sai, eu solto um pouco mais devagar. Então, ao invés de eu ganhar snap, né, de eu ganhar aquele ataque que eu não quero do room, eu quero sustain, eu quero RMS. Né? Então eu controlo esse primeiro transiente e solto um pouco mais devagar, ganhando sustain, ganhando release. Tá? Claro que eu compensei um pouco de volume também, para trazer um pouco de volume, né? Trazer mais volume, enfim. E aí qualquer coisa eu mexia e fazia a,
o equilíbrio com o fader aqui, tá? Perceba, ó, quando dá o ataque da snare, ele segura e depois ele solta mais devagar. Se eu conseguir um room com mais sustain, mais RMS mais profundo para somar no decay, no release dos pratos e da caixa e tal e coisa, tá? E aí, somando, fica assim. Eu daria para filtrar um pouquinho, né? Os médios ali e tal, para limpar um pouco, porém combinou, ficou bom. A falta de médio que tem aqui, ele meio que compensa aqui, então ok. Só que aí, escutando em contexto, eu falei, pô, acho que falta um pouco mais de pressão. Só que se eu. Ah, aqui vem um truque, né? Esse é um truque. Tudo é truque, na verdade. A vida é um truque. Ah, ao invés de pegar o canal da batera e comprimir paralelamente tudo, o que querendo ou não, às vezes vai deixar os pratos e hi-hat, essas coisas squish, né? Vai esmagar eles. Você manda só os tambores, né? Bumbo, caixa e toms para um canal. Tanto que eu chamo de Shell Parallel Comp, né? Ou seja, a compressão que eu vou esmagar só os tambores da música. E aí esse canal é isso. Primeiro, vou dar uma apressada aqui para tentar fazer o vídeo em menos de 1 hora. Compressão pra caralho. Sem medo. Neold também. Comprimindo junto. Aí vem a questão aqui, ó. Como eu falei, esse pluginzinho salva. Porque sem isso aqui, ó, o snap ele vem muito forte, né? Ó. E aí vem aquele harshness nas médias altas, que é onde fica a região de ataque. E aí o compressor ele faz evidenciar isso, principalmente em ratios, em taxa de compressão muito forte. Ele e esse plugin tira isso. E aí eu consigo somar mais pressão, snap, né, no som de batera, mas sem ficar harshness, sem dar aquele ataque de bombo, de caixa, de tom que incomoda o ouvido. Entendeu? Fica mais gostoso de ouvir. E depois um limiter também para segurar e manter as coisas constantes, né? Quando tudo vem. Na verdade, acho que dá para colocar mais aqui. Se ligue na diferença da compressão paralela. Parece que o kick, a caixa, o som, ele dá uma murchada, ele vem para dentro, assim, quando coloca a compressão paralela, ele, ele traz o tight das peças e joga o ataque lá para cima, joga a batera, né, pensando numa visão, assim, ele tira de baixo e joga para cima. Prestem bastante atenção, principalmente no ataque de caixa e de bumbo, tá? Com 100. E é isso, então essa fica a minha dica aí de canal de compressão paralela para tambores na bateria. Realmente não entendi porque eu tinha deixado ele em 12. Enfim. Então, sem o canal paralelo e sem o room, o fake room, olha como fica o som da bateria. A bateria volta à vida, né? Enfim, esse é o som de batera.
baixo. Baixo. Ah, primeira coisa que eu fiz aqui, um limiter para controlar e saturação. 100. Já faz o baixo inflar. Vendo para cá. Primeiro, no contexto eu senti que faltou um pouco de grave, que senti que o médio grave daí veio um pouquinho. Então eu tirei médio grave. Esse equalizador é fantástico também, cara. O hardware dele é caro pra caralho. Tirei um pouco aqui, médio grave, tal. E adicionei boost dele aqui. Adicionei 3 dB e tirei 1 dB e meio. Aí filtrei 6K e meio aqui, ó. 100. Agudinho lá na ponta ia começar a juntar com guitarra e voz, não é legal. E acima de 3K e 700, 4K pra baixo, não tem nada que adiciona pra ele, tá? É sujeira. A brincadeira do tone pra baixo fica ali entre 1K, 3K, 3K e meio, tá? Apesar disso, já deixar ele um pouco mais controlado. Refinement, porque isso aqui eu acho que eu coloquei ele depois, já numa etapa final, porque eu senti que tava incomodando um pouco as guitarras. Olha lá, ó. Ó, aquela frequência, entendeu? Tirei. Porém, você vê que não perde definição, tá? Por causa desses comandinhos aqui incríveis, tá? Falei que esse plugin não tem SUF, Refinement, campanha. Neold de novo para trazer corpo, trazer saturação, fazer o bass inflar e controlar também, ó. 3 dB de reduction. Cara, baixo de metal é assim, cara. Tem que ser constante, pressão, porrada. Entendeu? Não é jazz, cara. Não é. Você não tá mixando jazz. Você tá mixando breakdown gent metalcore. Acabou. Tá? 100. Bom, um pouco daquele agudo, daquela saturação que eu tirei no Refinement, o Neold trouxe, ó. Aí, como se não fosse bastante, Iron. Mais uma compressão. Ataque lento e release lento aqui, tá? Aqui ele deve estar uns 300 milissegundos, mais ou menos, 250. Como eu varimu, não coloquei tantas... Tomar água. Coloquei tantas taxas de compressão, porque ele já estava comprimido das outras etapas, tá? Mas ajuda a deixar ele mais constante também. E textura. E depois, claro, por último, compressão, limiter. Sem os processamentos. Com baixo batera. Legal, né? Aí, nós viemos para guitarra. Ambular. Aqui, ó. Equalizador. Sem isso aqui, ó. Muito aguda.
pouco médio e grave descontrolado, tá? Tipo assim, não dá. Quatro k isso aqui é a equalização que Joe Sturgis adora. Corta 4K da guitarra, foda-se. Né? Ih, o YouTube vai me cancelar, não pode falar palavrão. Então, olha a diferença que isso aqui dá, cara. Às vezes você está lá, você fala, puta, não faz diferença, cara, mas isso aqui libera espaço para voz. Isso aqui libera espaço para definição do baixo, libera espaço para definição de caixa, de bumbo. Mano, essa região é foda, tá ligado? E como é de guitarra distorcida, cara, isso aqui ocupa espaço pra caralho. Ó, só com isso aqui a diferença que dá. E se ninguém te falou, eu vou te falar. O timbre da guitarra, ele não tá aqui em 4K, em 5K, em 3K e meio, 3K 750. Não, cara. Isso aqui é uma frequência que você dosa para cortar um pouco mais a mix e tal. E cuidado, porque se você. Cara, imagina, você deixa isso aqui, ó. Ó a voz aparecendo aqui, ó. Aí, pô, a voz não define por quê? Porque essa porra tá incomodando, entendeu? Ó como ficou muito mais agradável de você ouvir. Tipo, você, cara, você pode aumentar o volume e falar, porra, legal, cara. É incrível. Tipo, fica alto, fica com clareza, você não perde nota nem nada do tipo e fica gostoso de ouvir, não te incomoda, tá ligado? E não compete com as outras coisas, pelo contrário, abre espaço. Então, frequência chave, tá? 3 4 5K na guitarra, toma cuidado ali, 3K e meio, 4K e meio, enfim, pra dar um range um pouco menor. É isso. Quando você escuta a 100, depois você coloca e fala, meu Deus, cara, não consigo. Enfim, aí trouxe, né, médio aqui. Aqui cortei, tá? No 150 Hz. Nossa, mas por quê? Porque já tem baixo ali, já tem caixa, já tem bumbo, entendeu? Depois tem dinâmico aqui no mid, entendeu? Por conta do baixo em shelf. E se eu arrastar ele aqui, ó, que ele cobriu, eu tenho cortando 200 Hz no side, tá? Então deixa eu voltar aqui. Sem isso aqui fica assim, ó. Fala, nossa, que bonito, olha esse grave. Embola tudo, não tem como, tá? Por quê? Porque esse timbre foi feito assim, tá? Às vezes, a guitarra que você gravou ou outra que você pegou não tem isso. Então, assim, tá assim pra essa guitarra, tá? Enfim, essa foi a equalização. Depois, Nelwood. E como eu tirei esse agudo aqui, ó, o Nelwood ajuda a trazer de volta a saturação dessa média alta. Então, o que ficou meio, entre aspas, apagado, ele retorna, mas retorna de uma forma bonita. Compressão, Varimon, tenho gostado bastante. Pega mais quando vem o breakdown, né? Quando vem o refinement, claro, né? O surf do Paraguai. Midside, né? Porque obviamente tem informações estéreo. Agudinho, saturaçãozinha. Esse aqui é uns parâmetros que eu já gostei e deixo assim. Controlo o mix. Tiro. Tá ligado? E limiter, né, cara? Não tem como. É metal. E assim, finalizando. Gente maravilhosa. Tá? Aqui eu mexi um pouco na voz, mas ficou uma bosta. Tem que mexer melhor. A voz tá bem ruim, na verdade. E assim, essa é a mixagem de breakdown. Enfim, como eu falei, eu já mixo para -12 aqui, ó.
quando eu aplico o meu, isso aqui é uma cadeia de mix bus que eu, ao longo do tempo, eu fui criando e cheguei no resultado que funciona bem, né? E eu otimizei ela para -12 do reference level, né? 0 dBVU com reference level -12, vocês vão ver a diferença que dá. Mas vai falar, o grave da guitarra. Olha o que acontece se eu solto o grave da guitarra, meu amigo. Só o grave, tá? Não é nem o 4K e o médio aqui, ó. Entendeu? Você escutou? Voltando. E agora a mágica do Mixbus, né? Aqui, ó. Vou fixar aqui. O que ele faz aqui com referência level -12 e batendo no 0 dBVU, mais ou menos? Eu comprei mais ou menos entre 2 a 3, tendo como média o 3, tá? E aí já com a compensação. Aqui também com a compensação de uma saturação. E aqui o Dungeons no mid cortando 12 e no side cortando 18. Só isso. Dá um bizu. Olha a diferença. O VU fica muito mais controlado, ele controla muito mais, tá? E perceba o Gain Reduction aqui, tá? Então, isso é uma questão que eu faço e que otimiza meu trabalho. Eu já tenho os parâmetros e no nível de volume que eu gosto de mixar. Então, algumas cadeias de processamento que eu já vim testando ao longo de mix, e que funciona para esse estilo, tá? E para essa estrutura de ganho, responde assim, tá? Então, isso para mim é brutal. E você vê que em momento algum eu fiquei me preocupando e tá clipando no Mixbus, tá clipando no Mixbus, tá? Mesmo antes de colocar esse processamento. Parece que a mix murcha, né? É isso, rapaziada. Só para vocês verem os valores. Bom, vamos para Master. Aí eu já vou buscar o 0 dBVU com referência level a -6. Deixa eu deixar assim. Facilita. Vim com o Iron. Aqui na função LED, então aqui as coisas, o release é mais lento, o ataque é mais lento, tudo, tá? Aqui como eu não consegui, não entrei em dar volume ainda, eu mantenho -12. Aqui eu geralmente comprimo 1 a 2 dBs, tá? Aí eu senti que para chegar na minha referência, como eu falei que era o Reflection Room, parecido, tá? Para ter uma base,
eu senti que faltou algumas frequências, algumas coisas assim. E aí, basicamente, eu coloquei um shelve de 5.8K para cima, 4 dBs, e 2 dBs em shelve, tá? Trabalhando em estéreo no modo vácuo, que é o modo de válvula, que eu mais gosto nesse equalizador, tá? Tá aqui para vocês conferirem, 2 dBs, 4 dBs. Então, aqui dá uma diferença legal, tá? Então, com e sem. Ver que já voltei lá pro 0 dB. E você percebe que do processamento do Mixbus para agora, quer dizer, antes de eu aplicar o processamento de Mixbus, a coisa já estava controlada. Eu já estava com RMS legal, com volume legal, controlando, tá? Mesmo tendo kick, tendo as coisas batendo e tal. E conforme eu fui processando Mixbus, Master, eu tendo a ficar mais achatado, mais controlado. Achatado não é a palavra, é mais controlado. Bom, é isso, tá? Bom, vamos lá, menos 6. Primeiro, ozônio. Agora abaixa o volume aí, tá? Porque vai subir um pouquinho. Bom, eu uso ele primeiro nesse modo aqui normal, tá? Ceiling -1, -0.1 e só vou aqui. Por eu já ter feito a minha estrutura de ganho, né? Que eu expliquei para vocês. E chegando nessa etapa lá, -12 ali, já com uma compressão, uma equalização ali que eu acho que deva no Master Bus. Já, aqui é interessante, acho que eu já falei em outro vídeo, que assim, sempre quando você pensar numa equalização geral, musical, você vai estar pensando num equalizador no Mix Bus ou no Master Bus, né? Na etapa final do Mix Bus ali, ou na etapa de masterização, se você vai mandar, por exemplo, para um, para um engenheiro de masterização e tal. Então, quando ele pensar naquela equalização, ele está pensando na equalização da música. Então, quando você pensar assim, a minha música falta grave, é o equalizador no Mix Bus ou no Master Bus. Falta agudo na minha música. Então, é na soma, é no todo. Quando você pensar, poxa, tá muito agudo na guitarra, então não é equalização da música, é equalização da guitarra. Ah, o kick tá com um agudo chato, equalização individual no subgrupo do Kik ou no canal do Kik, se é só um Kik ou coisa do tipo. Então eu tento dividir a equalização da minha música assim. É uma equalização de algum elemento que está faltando agudo, que está faltando grave, que está faltando médio. Eu vou pensar numa equalização individual no canal. A minha música está equilibrada e a minha música falta aguda, é a equalização do todo. Tá tudo equilibrado, legal, falta pressão de grave. E aí eu tenho que definir a pressão de grave, tá faltando porque tá faltando grave no kick ou tá faltando grave de modo geral na música, tá? Então eu divido assim, equalização individual, né, equalização de elemento e equalização musical. Musical, mix bus, master bus. Às vezes a tua música tá bem equilibrada, com balanço tonal legal, e isso é uma coisa interessante que às vezes, por exemplo, você mixa e tal, e tá bacana, tá um equilíbrio bom de grave, de médio, de agudo, só que, pô, para chegar numa referência e tal, porra, ali a referência é mais aguda, entendeu? Só que como a tua música ela já está equilibrada, ela, entendeu? Você pode puxar ali no equalizador analógico 4, 6, 8 dBs no agudo, que não vai soar harsh, não vai soar nada, e você muda o balanço tonal e chega onde você quer. Mas, e aqui é um ponto importante, para você fazer essas equalizações que fogem daquele 1 dB, 2 dBs ou 3, 2, 4 dBs, que nem no Millennium aqui, mais que seja 4 ou 6 dBs, se fosse no equalizador digital, ele seria valores menores, né? Porque ele é um pouco mais musical, ele é analógico, tem toda essa mágica aí. Você puxar esses valores, a coisa precisa estar equilibrada. Porque se o grave estiver desequilibrado, se o médio estiver desequilibrado, se o agudo tiver, você vai colocar meio dB e vai cagar. Ele vai saltar, ele vai ficar em excesso, ele vai ficar ruim.
Então, galera, na Master é meio dB, 1 dB. É meio dB, 1 dB, porque tua mix tá uma bosta, tá? Infelizmente é isso, não tenho o que dizer. Tanto que, por exemplo, você pega uma música que foi muito bem mixada e vai pra masterização, às vezes o cara coloca mais agudo, mais grave, e, cara, fica lindo. E o cara colocou 3 dB, 6 dB. Ué, e soa incrível. Ué, se fosse de acordo com essas regras, você não poderia colocar mais do que meio dB, 1 dB na master, na equalização da master, para mudar o balanço tonal e fazer ela encaixar em algum lugar, chegar a algum nicho, parecer próximo de uma referência. Ou simplesmente porque você, eu acho que dá para dar mais agudo. Essa música soa melhor com mais agudo, fica mais bonita, sei lá, aí você. O conceito é teu. Mas a mix precisa estar equilibrada, ela precisa estar consistente, ela não pode ter coisas pulando, entende? Em excesso, porque senão realmente não tem como, tá? E isso, você tirou isso da onde? Do meu cu? Talvez. Mas isso é da minha experiência mixando, 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 falando, né? Você chega às suas conclusões. Aí a mesma que a sua, não tô nem aí, entendeu? Eu não tô te vendendo um curso, rapaz. Então, basicamente é isso, beleza? Volume. Claro. E quando você chega com essa consistência, você consegue puxar mais volume e boa, né? Tá aí. E aí eu coloco um último ozônio, esse aqui eu aprendi com o Ermin, do... Esqueci o estúdio de masterização dele. Mas enfim, ele masteriza para Periphery, Northlane, e etc, etc. Só os pica, tá? Usa esse modo aqui, que ele é um pouco mais sharp, né? Tal, mais agressivo. Diminui aqui esse que seria o release desse limiter e coloca isso aqui no máximo, transient e sustain independentes, tá? E isso faz com que você consiga ainda assim não clipar, obviamente, né? Mas devolver um pouco do transiente que amassou pelo limiter anterior, tá? Então, cara, dá uma diferença legal e você ganha aí um 0,2 loudness. Ai, mas eu grave da guitarra. Viu? Viu? Você escutou quando eu desliguei esse equalizador? Então é isso. Se ligar só, cala a boca e escuta o som do meu Corsa.
Chega. Chega dessa merda. Chega. Vai pro caralho. Provavelmente eu ainda vou botar uns sound effects, uns build-up ali pra... Tá? Mas é isso, tá? Dá pra botar reverb, dá pra botar umas coisas. O Breakdown é meio bosta, porque tem umas vozinhas, mas, né? O classicão é ter uma guitarrinha ali com um reverbzinho, um delayzinho, fazer um som meio etéreo, uma melodia ali, um tim, bim, bim. Mas enfim, não tem. Isso aqui é o clássico, tá? O Breakdown clássico é isso, é a bateria, é o baixo e a guitarra. E acabou, acabou, entendeu? Acabou, tchau.